Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 7 a 10. Exortação à prática de vários deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. Advertência contra a ociosidade. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo que por vós convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui Paulo está fazendo exortações à prática de vários deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. É uma advertência, nesse caso em específico, contra a ociosidade. Nós vamos estudar aqui dos versículos 7 a 10, mas eu vou trazer o 6, que foi o estudo anterior, para que a gente não perca o contexto da história. No versículo 6 diz o seguinte: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Seria interessante que vocês voltassem e acompanhassem o estudo que foi feito só desse versículo, pois ali tinham vários pontos que era interessante a gente fazer uma tratativa mais detalhada. Agora, a partir do versículo 7, que é o objetivo desse estudo, diz o seguinte: Pois vós mesmos estáis cientes. Aqui Paulo está reforçando um ensino já aplicado anteriormente. Lembrando que é uma carta, ou seja, Paulo não estava em Tessalônica nesse momento. Continuando o versículo 7, do modo por que vos convém imitar-nos. Nós sempre falamos e reforçamos nos nossos estudos de sermos imitadores de Cristo. Quando Paulo reforça a necessidade dos irmãos de Tessalônica de imitarem aos discípulos, ao apóstolo, ele não está dizendo que ele é digno de ser imitado, mas que eles imitem a Paulo, porque Paulo imita a Cristo. Eu trouxe a referência bíblica aqui, para que nós possamos ter um entendimento dessa passagem. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então aqui Paulo, ele está usando essa mesma tratativa, que nós devemos imitar a eles, mas porque ele está imitando a Deus. Continuando no versículo 7. Visto que nunca, quando nós ouvimos essa expressão, nunca, ou sempre, ela tem um sentido muito amplo. Aqui o apóstolo Paulo usa a expressão nunca para enfatizar o seu ensino e a sua atitude. Não quer dizer que ele nunca pecou ou nunca errou diante dos irmãos, mas quer reforçar que todos somos pecadores e passíveis de erro, mas que se nos arrependermos e nos convertermos, sempre haverá perdão. Continuando aqui o versículo 7. Não portamos
desordenadamente. Ou seja, não nos portamos desordenadamente. Nesse contexto, Paulo está tratando sobre ociosidade. Lembra que eu falei no início do estudo? Conforme veremos aqui nos versículos a seguir também. No versículo 8. Nem jamais. Olha aí mais uma expressão onde Paulo está enfatizando. O foco é na força da expressão de negação. Nunca, jamais são sinônimos. O objetivo dessa comunicação é fortalecer o ensino, mas principalmente, meus irmãos, a atitude. Pois Paulo diz que nós sejamos imitadores dele, assim como ele é imitador de Cristo. Então nós temos que focar nas suas atitudes, não apenas em palavras. Até me veio à mente agora um ditado que a gente ouve popular aí, né? Que é: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Mas isso não tem sentido, né? Então a pessoa fala uma coisa e faz outra. Vamos continuar o estudo. Versículo 8. Aqui Paulo continua dizendo, tá? Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Aqui, meus irmãos, cabe fazer uma correlação com a atualidade. Será que nossos líderes espirituais de hoje em dia têm essa mesma preocupação em não sobrecarregar os irmãos? Vale a pena refletirmos sobre isso. Cada um que julgue a si mesmo. Mas Paulo, através do seu exemplo, da sua atitude e não apenas das suas palavras, ele está vivendo desse modo, desse formato. No versículo 9, não porque não tivéssemos esse direito. Olha que coisa mais linda, né? Então Paulo está reforçando que os apóstolos, ele como apóstolo e os demais apóstolos, teriam o direito de viver às custas do trabalho dos outros. Não, meus irmãos, não é isso que ele está dizendo, tá? Paulo, ele está reforçando aqui um mandamento, uma instrução do próprio Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, que são as instruções de Jesus aos 12, aos discípulos, que diz assim, ó, Jesus falando, tá? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Aí agora vem o trechinho: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui Jesus diz que os discípulos, né, quando estivessem levando a palavra de Deus, que eles não se preocupassem com o seu sustento, porque Deus iria prover. Ia prover como? Através dos outros irmãos que iam sustentá-los, que iam ajudá-los, que iam suprir as suas necessidades. Por isso Paulo disse, não que nós não tivéssemos o direito. Continuando aqui o estudo do versículo 9. Mas por termos em vista, olha a atitude de Paulo, olha como Paulo tem uma atitude totalmente alinhada com os ensinos, os mandamentos de Jesus. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Vejam como Paulo está dando ênfase. Eu tenho direito, de acordo com o que Jesus falou, que vocês possam me suprir de alimentos, das minhas necessidades. Mas nós mesmos vamos lutar para que vocês tenham um exemplo de como proceder dignamente, corretamente, de forma cristã. Meus irmãos, o assunto dinheiro no meio religioso sempre é polêmico e controverso.
no meu entendimento, apenas a minha opinião, não quer dizer nem que está certo nem que está errado, é só a minha opinião, meus irmãos. A pessoa que recebe um chamado de Deus para servi-lo, deve estar disposta a viver como Jesus Cristo viveu. Paulo nos dá um exemplo de atitude, de humildade e de servidão. Muitas vezes nos deparamos com líderes de instituições religiosas utilizando-se de, entre aspas, falas de Paulo para justificar suas cobranças e direitos, mas esquecem de seguir o exemplo de Paulo. Lembram do ditado que eu acabei de trazer aqui para nós? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então eles usam o que Paulo falou, mas não usam o exemplo de vida de Paulo. Esse é o grande problema da maioria das instituições religiosas. Eles usam trechos isolados de versículos específicos da Bíblia para confirmarem seus comportamentos, mas esquecem de avaliar todo o contexto. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue a si mesmo. Antes de irmos para o versículo 10 para concluir esse estudo, vou trazer mais uma vez o versículo do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas só são enganadas pelos falsos profetas, falsos mestres, pelos líderes corruptos que usam de distorção da palavra de Deus para obter vantagens pessoais, se não conhecerem as Escrituras. Leiam a Bíblia, estudem a palavra, tenham o entendimento da mensagem que a Bíblia nos traz. Versículo 10 para concluir esse trecho de estudo. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Olha o que Paulo ordenou aos irmãos de Tessalônica quando ele estava presente. Agora é uma carta, ele não está mais lá. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui, meus irmãos, para a gente concluir esse trechinho de estudo, eu trouxe uma pequena reflexão para que vocês tenham seus próprios entendimentos, que é o servo de Deus e a riqueza. Hoje em dia, meus irmãos, na maioria das grandes instituições religiosas, para ser pastor, você precisa ter cursado teologia, de preferência ter pós-graduação e várias especializações. Tudo isso em Deus, tá? Você estuda a teologia, você se especializa em Deus, você é doutor em Deus. Observem. Concordar com as regras internas, usos e costumes, tradições e rituais, ou seja, você tem que estar preparado para agir conforme aquela instituição necessita. Necessita para a sua organização, para o seu crescimento e para com os seus objetivos como instituição religiosa. Mais uma vez, cada um que julgue a si mesmo. Porém, meus irmãos, um questionamento que vale a pena a gente refletir. E onde fica a inspiração do Espírito Santo? Pastores que fazem faculdade para se tornar pastores profissionais, teólogos, especialistas, doutores. A inspiração do Espírito Santo está presente ali ou são apenas líderes profissionais, teólogos de carteirinha? Será que ele não está mais operando entre nós? Ele é o Espírito Santo de Deus. Ouvi um pastor famoso, que por sinal eu gosto muito dele, falar uma coisa na internet, a meu ver, muito triste. Ele disse o seguinte: Abraão era rico, Salomão era rico, etc, etc. Ele foi citando várias pessoas ali, vários personagens famosos da Bíblia, né, importantes, que tinham muitas posses.
E aí ele conclui dizendo: agora que chegou a minha vez, eu vou me lascar? Ou seja, agora que eu estou aqui como servo de Deus, eu não vou ser rico também? Eu vou ser pobre? Eu vou me ferrar? E aí a plateia riu, aplaudiu. Foi aquela bagunça toda. Mas eu quero trazer, meus irmãos, uma referência bíblica para que vocês mesmos analisem e tirem as suas conclusões. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, onde um personagem bíblico muito famoso, chamado Jesus Cristo, disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.